Rejeição. Assim como Jefté é expulso por seus irmãos, uma ferida silenciosa que muitos carregam sem saber. Entenda suas raízes e a cura em Jesus Cristo. Prepare o coração. Estar com vocês, privilégio poder rever e saber como Deus tem abençoado vocês e como é bom saber que a gente tem projetos assim, de gente que se preocupa e quer aprender, e quer discutir, e quer compartilhar da palavra de Deus. Muito bom. Fazia tempo que eu não falava com vocês, mas eu sigo tendo notícias, né? E é muito bom. Eu gosto muito do nome que vocês deram aí, Clube da Bíblia, é muito legal. Aqui a gente tem não nessa pegada, mas a gente tem o que a gente chama de clube de leitura, só que o nosso é diário, né? Hoje a gente está alcançando aí 370 pessoas, todos os dias a gente vai explicando um texto bíblico, e aí o pessoal tem acessado. Que bom. E quando o Samuel me convidou, ele me falou assim, sobre o que você gostaria de falar? Eu falei assim, eu quero falar um pouco sobre uma das coisas que eu acho que ha alcançado muitos irmãos, irmãs e pessoas, né, que a gente tem tentado alcançar também com o poder do evangelho, que é a rejeição, né? Costumo dizer que todos nós, de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, a gente enfrentou rejeição, né? Existe rejeição dentro da família, é, existe rejeição nos relacionamentos, existe rejeição na nossa vida profissional, existe rejeição na nossa infância, vou até falar um pouco sobre isso. No nosso casamento, algumas vezes, né, no casamento tem rejeição e a gente, às vezes, está tratando com alguns casais e a gente vê que a rejeição é uma coisa forte. E, às vezes, a gente não quer falar disso, mas, às vezes, existe rejeição até dentro da igreja, né? Infelizmente. E antes de eu entrar no texto mesmo, um texto bíblico para a gente... não vou falar nada de novo, é um texto conhecido, mas eu queria falar de alguns versículos e algumas reações que o ser humano tem e como é maravilhoso o que Deus faz através da palavra dele nas nossas vidas. Eu posso falar que eu vivi essa questão de rejeição, como muitos, e a minha rejeição foi desde pequeno, porque, assim, bem rapidamente, eu sou filho de uma... Minha mãe era... A minha avó, por parte de mãe, era baiana, meu pai era pernambucano, ou meu avô era pernambucano. E por parte de pai, meu pai é aí do Sul, meu pai é de Santa Catarina, nasceu ali em Armazém, pertinho de Tubarão, né? Mas depois de um certo período da vida dele, ele foi para Porto Alegre, e depois, por questões familiares, ele foi para o Paraná, e foi lá no Paraná que ele conheceu. Foi para trabalhar e administrar uma escola lá, e minha mãe era servente da escola, se conheceram. Naquela época, você já viu, né? Quando ele falou com o meu avô que ele queria namorar minha mãe e tudo, mas que ele estava vindo para São Paulo, que ele tinha um emprego, ele começou a trabalhar numa empresa grande, Arthur S.A. Mas para vir para São Paulo, teve que ficar noivo da minha mãe, para minha mãe não ficar falada, porque naquela época, né, namorar e o namorado ir para outra cidade, e assim foi. Depois de um certo tempo, voltou, beleza. Nisso nasceu o Altair, depois de 2 anos nasceu a Rosângela. E eu lembro quando eu era pequeno, tinha umas 7 para 8 anos, a gente foi para Santa Catarina para conhecer os meus avós e os irmãos do meu pai. Só que, assim, hoje eu não tenho, né? Mas eu tinha o cabelinho bem enroladinho. Minha mãe tinha o cabelo, não sei como é que chama aí, mas aqui em São Paulo é pichain. Meu cabelo da minha mãe era bem pichain. Só que meu pai era aquele alemãozão, branco. E eu lembro que eu tinha 7 para 8 anos, quando a gente chegou lá. Primeira coisa que uma das minhas tias e a minha avó falou assim: nossa, ela é Beckhauser, né? Ela puxou os Beckhauser. Falando da minha irmã, que era uma loirinha, tinha puxado tudo do meu pai, e ninguém falou de mim. Isso foi muito doido. Eu falei assim, na época assim, não me incomodou tanto, porque eu acho que era criança, mas eu lembro disso até, né? E depois, quando eu fiquei adolescente, por meus 16 anos, meu irmão já tinha nascido, meu irmão é 12 anos mais novo que eu, e a gente foi para Santa Catarina para o meu irmão conhecer, meu pai levar meu irmão para conhecer a família, e foi a mesma coisa.
ele é realmente um decalce, tanto é que chamava ele de piguinho, parecia uma espiga de milho, tão loirinho que era. E é interessante como isso marca, porque assim, a minha relação com meu pai nunca foi muito fácil. Meu pai era aquele cara que não demonstrava emoções, que não, ele falava e pronto, né? Tive muitos problemas com meu pai na minha adolescência, principalmente porque ele começou a ter problemas de bebida e eu já me considerava o homem da casa, já estudava. Com 17 anos eu já fazia minha primeira faculdade, já trabalhava, então, né, eu achava que eu tinha que... Isso foi até quando eu me converti com 19 anos. Graças a Deus eu fui muito bem orientado pelos meus pastores, fui muito bem orientado por pessoas, né, que falavam, olha, teu pai não é cristão, então você tem que entender, amar e tentar ajudar. E assim foi. Só que eu lembro que depois que eu me converti, eu já namorava a Andréia, hoje minha esposa, e a gente queria, né, fazer tudo bonitinho, casar. Eu comecei... E meu pai, eu lembro quando a gente se converteu, meu pai falou assim, eu não criei filho para virar crente. Porque a família do meu pai é bem católica, eu tenho um tio que é bispo em Santa Catarina, e eu lembro que meu pai foi alcançado pela comunhão e pelo amor dos irmãos, né? O jeito de ajudar a gente a construir a casa, aquela coisa toda. E eu lembro que quando a gente marcou o casamento, uma coisa que ficou foi assim, meu pai falou assim, eu não vou em casamento de crente. Eu falei, meu pai, e agora? E aí, de novo, a pessoa falou assim, olha, Deus vai dar um jeito, calma. E assim foi indo. Foi indo até meu pai ser... No dia do casamento, ele foi no meu casamento, só que ele fez uma festa paralela com os amigos dele, porque na minha festa a gente optou por não ter bebida alcoólica, tal, mesmo porque a festa foi na igreja. E os meus amigos, né, estavam por minha causa, não por causa da bebida, tal. Então, até nisso, olha como é que foi a minha história. Mas a coisa foi andando, meu pai ficou muito doente, ao ponto de eu ter que mudar toda a minha estrutura profissional para ajudar meu pai na diálise. Meu pai fazia diálise todos os dias, eu ajudava minha mãe, eu trabalhava no escritório pertinho da minha casa. Isso mudou porque meu pai acabou se convertendo, mas nesse interim, aquele cara bruto, quando a minha filha era pequena, um dia eu chego em casa, meu pai está andando de cavalinho, de quatro assim, minha filha andando de cavalinho nele. Mostrando como Deus já através das crianças, e eu levava elas para a escola dominical, eu ensinava versículos, eu ensinava coisas da Bíblia para os meus filhos. Então, meu pai foi ouvindo mais o evangelho por causa dos meus filhos. E isso é muito louco. Até que um dia ele se converteu, né? Quando ele estava bem doente, ele se converteu no hospital e foi muito louco. Na época eu estava no seminário e eu lembro que eu estava no seminário e do nada eu escutei, eu ouvi minha mãe chorando. Nem fiquei para depois do intervalo. Eu tinha uma cantina, inclusive no seminário, eu cuidava de uma cantina, então eu estudava e na hora do intervalo eu ficava na cantina com a minha esposa. Eu falei para minha esposa, vamos para casa que meu pai acho que meu pai faleceu. E foi dito e feito. Meu pai faleceu numa segunda-feira. No domingo, eu tinha ido visitar meu pai na UTI. Aquela semana ele tinha melhorado, mas ainda não tinha saído, mas estava podendo receber visita e a gente orou com ele. Minha esposa orou com ele, ele aceitou Jesus. Passou o domingo praticamente bem, mas na segunda-feira não resistiu e veio a falecer. E eu pude entender como Deus cuida da gente, como as feridas que eu tinha foram curadas por Deus e pelos irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a rejeição é uma das dores mais profundas, né? Que a alma humana pode ter, porque ela atinge realmente diretamente a identidade das pessoas, né? Hoje a gente vive muita gente querendo ser aceito e tentando ser aceito e tentando impor aceitação na nossa sociedade, né? Mas talvez hoje o que eu estou falando para você não seja com você, mas talvez você tenha escutado uma palavra dita na sua infância, assim como eu, né? Talvez você tenha sido excluído, talvez você tenha sofrido um abandono, uma gravidez não desejada, como é o caso de um amigo que eu estou tratando ali com ele agora. Talvez você tenha sido alvo de comparações, né? Às vezes os parentes querem comparar filhos, até nós pais, às vezes, erramos nisso. O que eu quero dizer é que tudo isso pode gerar
marcas emocionais bem profundas, né? E muitas pessoas, pelo que eu tenho visto, chegam à fase adulta transparecendo, e a gente vive também numa sociedade que é muito like, é muita gente demonstrando aquela família perfeita, e pessoas adultas emocionalmente que carregam dores, né, quando foram rejeitadas, causadas por rejeição. E o mais perigoso que eu tenho visto é que a rejeição produz mentiras, né, mentiras interiores na gente, porque eu vejo gente dizendo que, ou acreditando nessa mentira de que você não tem valor, que ninguém ama essa pessoa, a pessoa nunca vai conseguir ser ninguém, ou não vai conseguir ter uma vida próspera, ou ter uma condição de ter um negócio, ou de estudar, né? E, no fundo, tem gente pensando que não é importante. Mas hoje eu queria tratar de um texto que mostra que Deus é especialista em restaurar pessoas rejeitadas, né? A gente tem vários exemplos bíblicos que a gente podia estar falando, né? Mas eu escolhi falar de Jefté. Queria que você abrisse, então, a sua Bíblia aí, lá no livro de Juízes, capítulo 11. A gente vai ler do verso 1 ao 11. Depois, quando a gente acabar, se você tiver curiosidade, você lê lá o capítulo 10, você lê o capítulo 12. Mas eu acho que nesses 11 versículos dá para a gente bater um papo rapidinho sobre a especialidade de Deus. Talvez Jefté você conheça quando a gente fala de Juízes, né, Samuel? A gente lembre que Jefté é famoso pelo o voto que ele fez impensado, né? Eu não vou tratar teologicamente se ele realmente sacrificou a filhas. Quem lembra da história, né? A gente vai falar disso, mas ele foi para a guerra e ele fez um voto para Deus. Falou assim: ó, se eu vencer quando eu estiver voltando, como era costume da época, quando eu estiver voltando, a primeira pessoa que vier ao meu encontro, eu vou sacrificar. Só que a primeira pessoa foi a filha dele. E eu não vou entrar nessa questão se ele sacrificou, se não sacrificou. Tem gente que defende que ele sacrificou, tem gente que defende que ele não sacrificou. O que eu sei é que em algum momento, e esse texto de hoje nos dá algumas dicas, é que Jefté, embora tenha feito um voto sem pensar, embora ele tenha errado em algumas coisas da vida dele, a gente vai ver isso, né, ele figura lá entre os heróis da fé de Hebreus. Então, em algum momento, esse cara teve um encontro com Deus e Deus mudou a história dele para ele virar, né, um dos heróis da fé. Vamos lá? Eu vou ler aqui na versão Almeida corrigida, a fiel. Juízes 11, do 1 ao 11, diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Então, né, Gileade era o pai de Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: Vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que pois agora viestes a mim quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco, combatas contra os filhos de Amon, e não sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e se o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs sobre chefe e príncipe sobre si.
E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém? Então, quem que era Jefté? O texto disse, né? Jefté era um cara valente, legal. Mas o texto faz questão de falar, mas ele era filho de uma prostituta, né? Porém, ele era filho de uma prostituta, mas filho de Gileade. E se a gente lembrar a história, Gileade é mencionado, né, como filho de Maquir, então, neto de Manassés, bisneto de José. Então, Gileade pertencia à tribo de Manassés, uma das 12 tribos. Então, ele é considerado o fundador, né, vamos dizer assim, do clã dos Gileaditas. E é interessante que o nome Gileade, uma das traduções, é testemunho perene, ou testemunho eterno, lugar de muitos testemunhos também, você vai achar alguma tradução aí. Só que eu lembro, né, uns anos, muitos anos atrás, né, que a gente tinha até a música, né, a unção, ao bálsamo de Gileade, né, do pessoal da Lagoinha. E realmente, Gileade era conhecido por suas colinas, né, a região ali de Gileade era conhecida por ter vales frutíferos, né, e pelo bálsamo de Gileade, que era um produto medicinal, que era conseguido através deles, eles raspavam algumas cascas, né, e é interessante, por que eu acho interessante? Porque nada na Bíblia está por acaso. Se a gente lembrar, quando o texto lá no Velho Testamento diz que José, né, que é citado na descendência aqui, né, quando José é vendido pelos irmãos, o texto diz lá que aquela caravana que estava saindo de Gileade e indo para o Egito, eles falam, o texto diz que eles, dentre os presentes que eles, das coisas que eles iam comercializar e estavam levando para ser vendido no Egito, estava o bálsamo de Gileade. E é interessante que o texto continua, quando a gente vai vendo a história, quando José faz aquela, né, perspicácia para que os irmãos tragam de volta a Benjamim, e aí Israel fica, não, você é o único que me restou, vocês não vão levar. Quando eles convencem, né, Israel a permitir que até Judá se coloca no lugar e fala, pai, se eu não trouxer Benjamim, você pode fazer o que quiser comigo, mas Benjamim vai voltar. Então, Israel, quando ele está dando instruções para eles voltarem, porque até então ele não sabia que era José, ele fala assim, ó, levem presentes, e dentre os presentes que a Bíblia destaca ali, está o bálsamo de Gileade, que era considerado, então, um grande presente para... Então, como o bálsamo está envolvido na história, né, dessa família. Então, o que eu tiro desses 11 versículos, né? Que Jefté, ele era, vamos dizer assim, marcado, né, para ser uma pessoa infeliz. Porque pensa bem, né? Seu pai era um cara muito importante, né? Gileade era muito importante. Gileade possuía riquezas, era um cara que tinha projeção social. Só que a primeira informação que a Bíblia aí no texto nos traz, né, é que parece que aparentemente Jefté tinha tudo para ser um israelita bem-sucedido, né? Filho de um pai rico. Só que o texto mostra uma coisa interessante, né? O texto começa assim, né? O versículo 1 que a gente leu. Era Jefté um homem valoroso, ou dependendo da tradução, um homem valente, porém, filho de uma prostituta, e aí, dependendo da tradução, tem mas, contudo, dependendo da tradução, Gileade gerava Jefté. Então, assim, ele era um cara valente, só que, né, porém, a mãe dele era uma prostituta, mas o pai dele era um cara, né, era Gileade. E eu acho interessante, quando eu gosto muito, né, vocês me conhecem, sabem que eu sou apaixonado por interpretação bíblica e sou apaixonado por palavras, porém, é uma palavrinha bem pequena, mas tem muita implicação nas nossas vidas, né? Muitas vezes alguém vai te falar alguma coisa, e eu trabalhei com recursos humanos, a gente usava o que a gente fala de método do sanduíche, né? A gente começava a falar de uma qualidade, quando a gente queria chamar a atenção de um funcionário, né? Você é isso, porém, aí a gente falava do recheio, que era o que a gente queria tratar, e aí tentava depois falar, você pode fazer isso, dar os caminhos para a pessoa melhorar. No caso aqui, né, o porém,
estava na história de Jefté, e talvez, assim como houve ou existiram ou existam alguns poréns na minha vida, talvez existam alguns poréns na sua história aí do pessoal que está no Clube da Bíblia, né? O porém de Jefté que o primeiro versículo aí me mostra que ele e me fez pensar que apesar de ser Jefté um homem valente e filho de uma pessoa muito importante, a sua mãe era prostituta. Então eu tenho a entender que nem o seu pai, nem a sua mãe tinham desejado essa gravidez. E vamos pensar, né? Uma prostituta naquela época, se hoje é complicado, você imagina naquela época, na sociedade judaica, uma prostituta engravidar, como é que ela ia trabalhar? Já não ia poder atender os clientes. E você imagina para Gileade, um cara com a posição que a gente tem, que vários textos vão dizer, ter o seu primogênito sendo filho fora do casamento, né? Então, Gileade não foi, pelo que eu entendo aqui, que a gente vê isso, ele não foi desejado. E o pior, o texto nem em um momento fala de alguém, de algum amigo, de algum morador, né? Que, que tenha estado com ele, porque o texto continua dizendo assim, ó, eu acredito que como ele foi rejeitado pelo pai e pela mãe, o texto continua dizendo que os seus meios irmãos, que eram mais novos que ele, porém eram filhos legítimos, né? Se consideravam assim, de Gileade, expulsaram ele de casa, né? No verso 2 vai falar lá, né? Não herdarás na casa do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Como eu falei, eu acho interessante porque os caras expulsam Gileade de casa e ninguém faz nada. Nenhum amigo, nenhum parente, ninguém faz nada. Permitem. Então eu entendo que assim, essas rejeições foram empurrando Jefité para tomar uma direção muito perigosa, né? Uma vida dominada pela revolta, pela raiva, que a gente vê que a consequência da rejeição na vida de Jefité, a gente vê aí, né, que é muito similar com o que eu tenho visto nesse tempo que eu tenho tentado ajudar algumas pessoas. Geralmente quem sofre algum tipo de rejeição acaba por se rejeitar, achar que o problema está nele, e acaba também rejeitando os outros, né? O texto diz que Jefité fugiu da presença dos irmãos lá para Tobi. Tobi, quando você olha no mapa lá, e principalmente quando você olha os mapas, né, do tempo de Israel, era um principado aramaico situado a parte leste ali do Rio de Jordão, e se a gente olhasse para o mapa aqui, lá em cima, né, na parte norte de Gileade. E parece que o lugar, quando a gente vê os relatos lá nos atlas bíblicos, né, que o lugar onde Jefté escolheu viver refletia exatamente o estado que ele estava, né? Embora Tobi signifique terra boa, ou boa terra, né? Era um deserto, era um lugar meio inóspito, era um lugar bem complicado, solitário, que tinha muitos problemas. E eu acho interessante que muitas vezes a gente torna o lugar que a gente vive um retrato daquilo que a nossa alma tá passando. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu tive a oportunidade de ter um caso de depressão na família, e a pessoa queria ficar no escuro, não queria mais arrumar o quarto, não queria mais se relacionar com ninguém, e o quarto ficou assim, muito diferente daquela pessoa que era uma pessoa que gostava de arte, que gostava de cor. É muito louco isso. E a gente vê que várias pessoas, quando se sentem rejeitadas, eles se afastam da família, eles se afastam dos amigos, se afastam da igreja, passam a frequentar lugares complicados, né, deprimentes, e como que dizendo assim para interiormente, né, eu não mereço coisa melhor que isso. Jefté tinha se tornado, se a gente for ver a história, um revoltado, né? O texto diz que, acho que é no verso 3, né, vai dizer assim, ó, homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Interessante, né, que o texto faz questão de mostrar que ele não só se misturou com o pessoal foi
eram homens que não eram de uma boa fama, e com ele começou a andar. No frigir dos ovos, Jefté forma um bando, né, com outros tão amargurados quanto ele, no meio dos quais ele se sentia bem, né? Junto eles passaram a assaltar as caravanas de viajantes que passavam ali, né, a assaltar pequenos povoados. Jefté literalmente espalhou medo, terror por onde ele passava. Lembra muito a história do cangaço aqui, né, do nosso país. Só que Jefté ele podia não ser amado nessa história, mas ele era temido. Ele era respeitado ao ponto de que essa resposta que ele estava dando para a sociedade da época, né, essa resposta que ele estava dando para os seus pais, para os seus irmãos, né, os seus conterrâneos, como eu falei, que aparentemente não fizeram nada para impedir essa injustiça quando expulsaram ele, e todos que haviam rejeitado Jefté, era literalmente a vingança dele. Hoje, a nossa igreja teve uma visita lá numa área que a gente chama aqui em São Paulo de Cracolândia. A gente teve a oportunidade, né? O pessoal vira e mexe faz isso e a gente tem histórias. E eu lembro que, numa outra visita que a gente teve lá, na época, meu irmão foi comigo, meu irmão teve muito problema, esse irmão que eu falei que era mais novo que eu, 12 anos, na época da adolescência ele teve problemas com drogas, e depois que, graças a Deus, ele se converteu, ele mudou radicalmente, e hoje ele é uma das pessoas que ajuda muito. Eu lembro que numa das visitas que a gente fez lá, ele encontrou, não sei como é que funciona aí, mas aqui a gente tem a junta comercial, onde a gente consegue fazer, né, os registros de contrato, essas coisas todas, quando você está abrindo uma empresa. E meu irmão encontrou lá o cara que tinha sido chefe dele quando ele começou a fazer estágio lá na junta comercial. Então, o cara que foi chefe da junta comercial estava lá na junta, estava na Cracolândia, morando na rua, dependente de droga. A gente vê como que as más companhias, as más decisões vão influenciando. Mas eu acho interessante e maravilhoso que no caso de Jefté, acontece uma conversão radical, né, da história dele. E fora da lei, ele vai aparecer, a palavra de Deus vai aparecer, e a gente já sabe disso, né? Ele vira um herói nacional, né? De bandoleiro, ele está no livro de Juízes. Jefté, se você, né, estudar aí ou ler o livro de Juízes, você vai ver que ele foi juiz durante 6 anos em Israel. E com direito, como eu falei, a figurar na seleta galeria ali, né, dos heróis da fé, lá no Hebreus capítulo 11, lá no verso 32. O que eu quero te lembrar, né, meu querido irmão e irmã, é que Deus é aquele que muda diagnósticos. Deus muda as nossas expectativas, os prognósticos, as circunstâncias da vida de Jefté e o modo como ele reagiu, né, àquilo que tinham feito e tinham condenado a ter uma história terrível, né, de raiva, de ódio, de rancor. Deus rasgou esse veredito e escreveu uma nova história para Jefté, né? E assim como Deus fez com Jefté, todos os que a gente, né, vocês aí, a gente aqui em São Paulo, que a gente tenta alcançar com o Evangelho, a gente tenta mostrar isso, né, que todos que se sentem rejeitados, cansados, podem modificar a situação, né, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Evangelho, com a ajuda de Cristo, com a ajuda e o alcance da graça. Por que eu disse que Deus ele é especialista em mudar diagnósticos, né? Eu virei avô faz uma semana, minha neta nasceu há uma semana não, 11 dias exatamente, minha neta nasceu na segunda-feira, um dia depois do Dia das Mães, e a primeira neta, filha da minha filha mais velha, e é muito louco, porque assim, até então, né, ela está casada há 4 anos, tal, aí a gente ficou sabendo que ia ser avô, só que virou uma gravidez de risco porque a pressão da minha filha estava muito alta. Ok. E aí a gente teve uma situação que minha esposa tinha ido para lá para
para mexer no quarto, né, fazer o quarto lá da bebê, Sofia, a gente já sabia que era uma menina. E quando minha esposa chegou, elas foram até o mercado lá perto da casa da minha filha fazer compra, e minha filha começou a passar mal no caixa. Começou a ter sangramento, começou a perder líquido, e não me perguntem como, o rapaz que estava na frente delas no caixa socorreu, já colocou, ele estava com a esposa na fila, já colocou minha filha no carro dele e levou para um hospital que era ali perto, e foi uma loucura. Minha filha ficou internada uma semana, só que não descobriram o que tinha acontecido. Minha filha estava bem, a bebê estava bem, e ficou uma semana, saiu sem saber, só que aí passou a toda semana ter que passar pelo médico. Ok, e assim foi, né? Passou quase um mês. Minha esposa desceu de novo para lá, porque ela tinha que, minha filha tinha que fazer alguns exames, e a minha esposa estava fazendo isso. Ficava a semana lá, e aí subia no final de semana para ficar com a gente aqui. Aconteceu que na segunda-feira, no dia 11, a minha esposa, eu estava atendendo um cliente aqui em casa, inclusive, minha esposa tinha falado, ó, ela tem consulta às 2 com o médico, 2h30 minha esposa liga, ó, a gente está indo para o hospital, o médico falou que a bebê faz 2 semanas que não ganha peso, e ele falou que vai nascer hoje, só que tanto a bebê quanto a Amanda vai para a UTI. Só que eu preciso de você aqui. Não pensei 2 vezes, né? Moro em São Paulo, desci para o litoral, cheguei lá às 6 da tarde, porque minha esposa está com o meu carro lá, então eu tive que ir de metrô até a rodoviária, essa coisa toda. Só que a rodoviária é do lado do hospital, então beleza. Eu sei que dentro disso, a informação é essa. Minha filha e minha neta iam para a UTI. Só que a irmã da minha esposa desceu, que também era enfermeira, para ver lá, e deu um jeito lá, conheceu a enfermeira. Eu sei que conseguimos ver a Amanda, minha filha, antes dela ir lá para dar a luz e tal. No frigir dos ovos, nem a Amanda, nem a Sofia precisaram ficar na UTI, porque se nasce com mais de 2 quilos, o bebê não precisa ficar na UTI. Minha neta nasceu com 2,20 kg. E a pressão da minha filha sumiu. O médico falou assim, nossa, a pressão dela durante o parto. Então, filha e neta ficaram no quarto. A bebê não teve alta, né? Minha filha teve alta depois de 3 dias, mas a bebê não, só que aí inverteram lá. Minha filha acabou ficando como acompanhante no mesmo quarto que ela ficou, no apartamento que ela ficou. E aí, na sexta-feira, teve alta, tá lá, minha esposa manda foto todo momento e tal. Então, Deus muda os prognósticos, né? É uma loucura o que Deus faz. Eu gosto muito de pensar nisso, porque eu estava, um tempo atrás, lendo algumas coisas lá do filósofo francês lá, o Jean-Paul Sartre. Ele tem um texto dele lá, que eu não vou lembrar a parte do livro, mas ele diz assim, é bem conhecido, né? Não importa o que os outros fizeram de você, né? Importa o que você fez com o que os outros fizeram de você. E é só quando eu e você, meu irmão, a gente assume realmente a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas atitudes, que a gente pode passar de vítima a gente, né? A gente dá a volta por cima, a gente se apresenta para olhar o que a rejeição faz com a gente, e a gente dá uma resposta diferente daquela que é oferecida, né, pela mágoa, pela revolta, que acaba produzindo gente se autodestruindo aí nos nossos dias. Eu acho maravilhoso, né, o evangelho que me alcançou. Eu nunca vou esquecer, eu fui alcançado pelo evangelho em 1987. E o evangelho, né, a boa notícia que Cristo morreu por minha causa, possui a resposta para que os questionamentos que eu tinha sobre, né, a relação com a minha família, a relação com o meu pai. E foi muito engraçado que, nesse período, eu conheci um primo meu, que veio lá de Santa Catarina, passar uns dias aqui, e ele foi fruto de uma gravidez também fora do casamento, né? Minha tia ficou grávida solteira e ele era mais velho que eu. E eu lembro que eu admirei esse cara, porque ele foi o primeiro da família a ser... Ele era engenheiro de turbina da Varig, né? A antiga Varig. Eu falei, cara, esse meu primo... E eu sabia da história, né, toda depois. E ele também, hoje, é pastor da Assembleia de Deus, e eu lembro que
ele contando como é que Deus mudou a história dele, eu fico falando assim, como que Deus faz pegar, quando a gente se considera rejeitado, posto de lado, discriminado, o evangelho é a resposta para a rejeição. Porque a gente sabe, Jesus também experimentou, né? Ele sabe exatamente como a gente se sente quando é rejeitado. O Evangelho de João, capítulo 7, né, no verso 5, diz lá que os irmãos não criam em Jesus, né? Os fariseus achavam que Jesus era endemoniado, né? Que fazia coisas porque ele expulsava lá demônio por Beelzebul. Durante o ministério, né, de Jesus, eles tentaram apedrejar, né, lá no capítulo 8, né, do Evangelho de João, fala que eles tentaram apedrejar Jesus. Depois você vê ali, acho que é Lucas 4, quando a Bíblia diz que eles se levantaram, expulsaram Jesus da presença deles, tentaram expulsar Jesus da cidade, arrastaram ele até a beira de um precipício. Eles tinham a ideia de que eles iam jogar Jesus dali, né? Eles falam lá, acho que é sobre a qual cidade tinha sido construída, e eles pretendiam empurrar Jesus do precipício, e o texto diz, ele passou por eles entre a multidão e seguiu o seu caminho. Só que a história continua, né? Os caras queriam apedrejar, depois queriam jogar ele do precipício, ele sai, Jesus sai, e o texto continua lá, né? Você vê o Evangelho de Lucas, continua dizendo que Jesus foi para onde? Ele foi para Cafarnaum. Ele queria ensinar nas sinagogas. Estavam tentando matar, mas ele estavam rejeitando, e ele estava em Nazaré, né, nessa época que ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado na cidade que ele cresceu, e aí ele sai dali e vai fazer o que Deus tinha colocado no propósito dele, que era ensinar. Eu gosto muito, semana passada eu estava dando uma aula, né, a gente citou sobre Isaías 53, que diz lá, né, Isaías, no verso 3, que diz que Jesus era desprezado, e o texto é bem claro lá, né, no hebraico, rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eu tenho visto, nesse tempo que eu tenho tido a oportunidade de ler, de estudar, de ser ministrado pela palavra de Deus, que a Bíblia ensina que a rejeição não vem como o nosso... não consegue, né? Não tem o poder de mostrar o nosso verdadeiro valor. As origens, as razões que levam as pessoas a se sentirem rejeitadas, não está na pessoa que é rejeitada, mas está em quem rejeitou. Jesus não tinha erro, Jesus não tinha problema, Jesus não tinha defeito, e o povo rejeitou. É por isso que eu sou apaixonado pelo estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus tem me ensinado que o remédio para as marcas que são deixadas na vida da gente é o fato de que Deus pode transformar em bênção. Esse acho que é o maior milagre da graça, que muda a perspectiva do meu passado, né? Foi graças se a gente pensar, foi graças ao treinamento, né, nas batalhas que Jefté desenvolveu ali no deserto. Você olhar aí na história, no capítulo 10, depois o 12, ele continua lutando, inclusive no 12 você vai ver que depois o próprio pessoal de Efraim vai acusar que ele não chamou os caras para ajudar na guerra, e aí fala, não, você é de Gileade, Gileade fica entre Efraim e Manassés. Aí ele é rejeitado porque ele está no meio da divisa ali, ele não era considerado nenhum nem outro. E aí a própria história vai ver que também tem um lance lá de sotaque, né? Como se alguém do norte estivesse falando com o pessoal aí do sul, né, Samuel? Tem isso, mas foi graças eu entendo que foi graças ao treinamento que ele teve no deserto, nas lutas que ele teve, que levou a Jefté a se sentir capacitado, né, para conduzir seu povo numa guerra de libertação. Então, como bandoleiro, vamos dizer assim, né, Jefté aprendeu a lutar
E é por isso que os anciãos lá de Gileade convocaram, convidaram ele para ser seu líder, né? E foi assim que Jefté derrotou o exército dos amonitas. Agora, quem sem consciência, né, poderia imaginar que aquela fase difícil da vida que Jefté teve em Tobi seria útil mais tarde? Como eu disse, eu recentemente perdi um grande amigo, sofreu um acidente de carro. Ele trabalhava com capelania, né? O irmão Rubens e a irmã Josefa morreram os dois no acidente de carro. Eles tinham ido fazer um trabalho missionário lá no Nordeste. E a história do irmão Rubens comigo foi assim: a gente andou junto, discipulei o irmão Rubens durante mais de um ano. Ele tinha muito problema com alcoolismo. E um dia ele me chega, eu estava fazendo algumas coisas do sítio lá da igreja. A gente tinha um sítio que tinha acampamento, e o irmão Rubens me chega lá totalmente embriagado. E ele era motorista de um caminhão que carregava vidro, espelhos, vidros, então você imagina. E chegou lá totalmente embriagado, a gente começou, né, era novo na igreja. Aí no domingo ele não quis ir, na semana seguinte, né, ele estava com vergonha, não quis ir para a escola dominical. Estava na praça lá da igreja, quis falar comigo, me chamaram, eu fui falar com ele, ele falou: queria falar com o irmão, obrigado por ter me ajudado, mas eu não vou vir mais na igreja, que eu estou muito envergonhado. Eu falei: não, você vai continuar vindo aqui sim, você vai me ajudar, a gente vai andar junto, eu e mais alguns homens. E depois, eu estava acompanhando um irmão com um problema de alcoolismo, e quem me ajudou e acabou andando com esse homem? O irmão Rubens. Porque a vergonha dele passou a ser o que ele tinha de troféu. Deus tinha transformado a história dele. E como eu disse no começo, né, da nossa live, a rejeição hoje é um dos males dos piores males emocionais da nossa geração, né? A gente vive num mundo agitado, num mundo desumano, um mundo materialista, um mundo de consumo que trata pessoas como se fossem mercadoria. A gente vive num mundo que rejeita quem não passa no rígido controle, né, de ter um tipo físico, de ter um tipo de posse, né? A sociedade tem produzido pessoas tão vazias, né? A gente tem vivido numa época de amizades tão vazias, mas Deus não busca homens ou mulheres objetos. Deus valoriza o ser que Ele criou, a sua imagem, a sua semelhança, ainda que todos, né, desistam de você ou tenham desistido, né, de quem essa live pode chegar, como fizeram com Jefté. O Senhor acredita no seu valor e traça projetos para a nossa vida, para a sua vida. Então, como eu falei, Jefté se torna um dos grandes heróis de Israel, um general cujas façanhas militares foram contadas através das gerações de israelitas que sentiam orgulho de Jefté. E eu fico pensando assim, né? Quando é que a vida de Jefté começou a mudar? Eu acho muito interessante o versículo que a gente leu ali no final do texto, né? Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então, o que o texto está dizendo? Que Jefté conversou com Deus, orou e colocou os seus planos. Ele acertou porque ele buscou aquilo que é a nossa saída. A oração é uma coisa muito doida. A oração é uma coisa mais maluca, se você for pensar racionalmente, porque a gente fala com aquele que sabe tudo, que conhece tudo, aquilo que a gente acha que sabe da situação, né? A gente acha que a gente tem controle. Mas o que chama atenção é isso: o Jefté disse todas essas suas palavras em Mispa. Então, Jefté abriu seu coração. Eu acho que a maravilha do evangelho, meu irmão, minha irmã, é que eu e você, a gente pode confessar as nossas mágoas, a gente pode expor as nossas feridas a Deus. Quando a gente faz isso, a gente entende que o Senhor não é nosso inimigo, como tem muita gente, né, que fica lançando coisas aí na internet, né, querendo... se Deus é isso, se Deus é aquilo, ficam tentando, como se Deus fosse o problema. O problema somos nós.
Deus, ele é um amigo e ele nos garante que ele vai estar do nosso lado. Jefté foi curado por Deus. E certamente, como ele, eu e você, a gente precisa proferir nossas palavras para Deus. Deus transforma, né, rejeitados em instrumentos de vitória. Como eu falei, Jefté foi juiz em Israel por 6 anos. Está lá. Depois você continua aí vendo, né, o capítulo 12, lá no verso 7. Por quê? Porque a rejeição das pessoas não muda o propósito que Deus tem para mim e para você. É isso que a palavra de Deus tem me ensinado. É isso que esse texto tem me ensinado, né, na época que eu tinha dado uma aula sobre personagens bíblicos há muito tempo. Aí eu lembrei desse texto, resolvi compartilhar com vocês. Amém? Bem rápido, tentei não tomar muito tempo de vocês, mas é maravilhoso como nada na palavra de Deus está por acaso. Nada na palavra